Fala, juventude! Tudo certinho aí? Na tranquilidade? Queridos e queridas, vocês devem lembrar que recentemente rolou um vídeo aqui no canal a respeito do romantismo, essa escola literária aí do final do século XVIII, começo do século XIX. Só que como o romantismo é uma escola literária muito extensa, muito complexa, aquele vídeo foi a parte 1. E hoje então nós vamos para a parte 2 de romantismo. Hoje nós vamos focar especificamente no romantismo no Brasil, beleza? Tudo isso em 5 pontos importantes, então, para você entender como essa escola literária, o romantismo, rolou especificamente aqui no Brasilzão. Então, vem comigo, leio, logo escrevo. Bom, pessoal, para a gente começar a falar de romantismo especificamente no Brasil, a gente tem que saber que aqui no nosso país o romantismo teve como marco inicial, aquele ponto que demarca o começo de tudo, a publicação de um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades, do autor Gonçalves de Magalhães. Beleza? Não vai confundir com o Gonçalves Dias, hein? Daqui a pouco a gente fala dele. Por enquanto, o autor então é o Gonçalves de Magalhães, a obra é Suspiros Poéticos e Saudades, no ano de 1836. E no nosso tópico número 2, pessoal, eu destaco para vocês a ideia de que o romantismo aqui no Brasil, claro que isso aconteceu fora do país também, mas aqui no Brasil a gente destaca que o romantismo foi muito forte tanto na prosa quanto na poesia. Enquanto algumas escolas literárias se destacam mais na prosa e outras mais na poesia, no romantismo isso não acontece, tá? Então, destaque para essas duas vertentes, esses dois estilos de escrita. Lembrando que texto poético é aquele texto dividido em versos e estrofes, e texto em prosa é aquele texto dividido em parágrafos. Então aqui a gente está falando de estrutura. Então, tanto na prosa quanto na poesia, destaque aí para a escrita romântica. Já no nosso tópico número 3, eu destaco para vocês, pessoal, o ano de 1808. Bom, meu Fefo, mas como assim 1808, O que tem a ver esse ano? Bom, você que manja tudo de história, você sabe que 1808 foi o ano da vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil. Lembra que nesse momento nós passamos a ser chamados, inclusive, de Reino Unido de Portugal. Ó as ideias, E por que esse ano é importante? Pessoal, porque quando a família real vem para cá, no ano de 1808, a família real portuguesa começa a implantar uma série de modernidades, de mudanças, A gente teve, por exemplo, olha isso, Os caras trouxeram para cá a imprensa, então a gente ainda não tinha exatamente uma imprensa desenvolvida, uma circulação organizada, metódica aí de notícias. Então a gente tem o desenvolvimento da imprensa aqui no Brasil, a gente tem a criação, por exemplo, do Museu Nacional, fica no Rio de Janeiro, A gente tem, por exemplo, a criação também, pessoal, do Banco do Brasil. Então uma série de modernidades que foram ocorrendo, Tudo isso, digamos, pavimentou o caminho para que a escrita romântica pudesse acontecer. Então, a vinda da família real, 1808, não é exatamente nesse ano em que o romantismo começa, mas a gente tem aí o pontapé inicial. Tudo começou por conta das possibilidades que passaram a rolar aqui no Brasil com a chegada, então, da família real portuguesa. 1808 é um ano importante para o romantismo brasileiro também. E no nosso quarto tópico, eu destaco para vocês o seguinte, pessoal, anota aí, Na poesia, isso que eu vou falar agora vale especificamente para poesia, beleza? Na poesia, o romantismo brasileiro pode ser dividido em 3 gerações, as famosas gerações românticas, Fefô, as gerações românticas não se estendem à prosa? Daqui a pouco a gente vai ver que não, A gente tem que pensar mais na poesia, tudo bem? Então, romantismo brasileiro dividido em 3 gerações, na escrita poética, especificamente na poesia. E aí, quais são especificamente essas 3 gerações românticas aí? A primeira geração romântica, ou seja, o primeiro grupo de autores aí do romantismo brasileiro, lá na poesia, Essa primeira geração ficou conhecida como geração nacionalista ou geração indianista. Beleza? Por quê, pessoal? Defesa da nação, a construção da imagem nacional, E os caras elegeram aí o índio brasileiro como o grande representante da nossa brasilidade, ok?
O grande autor dessa geração aí, agora sim eu falo dele, é o Gonçalves Dias, né? Grande poeta brasileiro. Você deve lembrar lá da Canção do Exílio, né? Texto importantíssimo aí do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e por aí vai. Tá? Ele também tem um poema importantíssimo, né, chamado Ijuca Pirama, que é um poema com uma pegada épica, né, grandiosa e tudo mais, né, e que conta a história, né, dos índios brasileiros, de algumas tribos específicas. Tá? Então olha essa pegada indianista, nacionalista aí nos autores então da primeira geração romântica aqui no Brasil. Já a segunda geração romântica, pessoal, aqui no Brasil, ficou conhecida como geração byroniana ou também geração ultrarromântica. Né? Vamos pensar primeiro nesses nomes aí, né? Byroniana, aí eu vou pedir para você dar uma olhada lá no primeiro vídeo, lá na parte 1, beleza? Um dos autores que influenciaram os autores brasileiros, né, foi o autor britânico Lord Byron. Né? E olha aí, né? Por que então geração byroniana? Porque foram os caras que mais se deixaram influenciar por esse autor aí, né? Pela escrita desse autor, o Lord Byron, autor britânico, ok? Eles também são chamados aí de geração ultra-romântica porque foi o grupo de autores, né, que os caras exageravam muito, pessoal, na escrita. Então tudo era muito intenso. Se o romantismo era marcado pela intensidade, os autores, né, os poetas da segunda geração elevavam isso ao extremo. Então eles sentiam muito, eles pensavam muito, eles sentiam muito, tudo era muito intenso. Joia? Então, nessa geração aí, a gente consegue destacar o poeta Álvares de Azevedo, poeta importante, hein, meu? Tá? Então, autor importante dentro da segunda geração ultra-romântica ou byroniana. Já na terceira geração, pessoal, nós temos aí a chamada geração condoreira, né? Tá? Que também pode ser chamada de geração hugoana. Tá? Pessoal, por que exatamente geração hugoana? Tá? Porque são autores que se deixaram influenciar muito pelo autor Victor Hugo, ou Victor Hugo, né? Autor do romantismo francês. Também falei desse autor aí lá no primeiro vídeo, lá na parte 1, né, sobre romantismo. Tá? Essa geração condoreira era uma geração marcada, pessoal, tá, pela ideia contra a escravidão aqui no Brasil. Né? Então os caras eram extremamente libertários, eles eram contra o processo de escravidão. Isso é bem interessante, né? Ser contra a escravidão lá no século XIX era ser contra um elemento legalizado. Então os caras estavam batendo de frente com o status quo. Olha que sacada, né? Que coragem dos caras, né? Bem interessantes os autores dessa terceira geração. Né? Pessoal, aqui eu destaco para vocês o poeta Castro Alves, né, poeta importantíssimo. Ele tem um poema aí, né, bem famoso, chamado Navio Negreiro, mas também escreveu uma série de outros poemas. Né? Ele até ficou conhecido como o poeta dos escravos. Esse apelidozinho é importante, né? Vira e mexe cá em prova. Tá? Então, terceira geração, geração condoreira. E aí, pessoal, para fechar, no nosso quinto tópico, eu destaco para vocês agora, tá, o grande nome da prosa romântica brasileira, que é o autor José de Alencar. Aí você está pensando, Fefô, tá, o José de Alencar ele faz parte de qual das gerações? Epa, aguenta aí, lembra do que eu falei agora há pouco. Falar da divisão em gerações é falar da poesia, tá? O José de Alencar foi autor da prosa romântica. Ele escreveu textos em prosa, romances, divisão em parágrafos. Então, esse cara, a escrita dele, pessoal, a gente diz que é uma escrita tão grande, tão complexa, né, tão grandiosa, que ela transcende as gerações românticas. Ela não cabe em nenhuma geração. Ela é maior do que as gerações. Né? E aí, o mais importante é a gente pensar que o José de Alencar, ele tinha o que a gente pode chamar de um projeto literário. Através dos romances dele, ele queria criar o quê? Uma visão do nosso Brasil. É por isso que a obra dele pode ser dividida em fases. Não confunda com as gerações românticas, tá? A escrita do José de Alencar pode ser dividida em 4 fases que compõem esse projeto literário nessa intenção de representar o nosso Brasilzão aí. E aí, pessoal, nessas fases dele, né, nessas 4 fases, dá pra gente destacar o seguinte, ó, dá uma olhada aí. A gente destaca a fase urbana, também chamada de fase social, dá pra destacar os livros Lucila, Senhora e A Viuvinha, como você tá vendo aí. A gente tem também uma fase, né, chamada de fase indianista, não confunda com a geração indianista, aqui é a fase do autor, tá? Em que a gente pode destacar os livros O Guarani, Iracema e Ubirajara.
A gente teve também uma fase regionalista, tá? Em que a gente destaca aí os livros Tio, O Sertanejo e O Gaúcho. E a gente também destaca a chamada fase histórica, né? Dá pra gente pensar aí nos livros, nos romances As Minas de Prata e Guerra dos Mascates. Então, juntando tudo isso, no final das contas a gente tem o quê? Uma tentativa de compor um panorama do Brasil do século XIX, pelo menos na visão desse autor aí, do José de Alencar. Tudo certinho, queridos e queridas? E é isso, pessoal. Mais uma vez, brigadão aí pela sua companhia, pela sua parceria. Tamo junto, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E aí você não perde nada para suas provas, estudos e por aí vai, tá? Até uma próxima, leio, logo escrevo. Como sempre, valeu e tchau!